Muito boa noite. Boa noite. Que desânimo é esse? Dá para melhorar isso. Vou tentar de novo. Agora, porque os encarnados aqui foi um coro aqui incrível. Agora eu vou pedir aos encarnados que acordem ou ajudem quem está dormindo ao lado a acordar e me dê aquele boa noite, merecido boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Que nos abençoe e inspire Jesus. O tema desta noite é um tema bastante atual que, por tantas vezes, temos a oportunidade de conversarmos nos corredores da vida, temos a oportunidade de trocar algumas experiências com aqueles que trazem algumas interrogações quanto a o que será do planeta, sendo que ele passa por um processo de transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Percebo que muitos ainda não trazem com muita clareza o que está de fato ocorrendo numa perspectiva espiritual e material, porque muitos, quando tratam do assunto, abordam as dificuldades que nós estamos acompanhando diariamente, acontecimentos que nos deixam um pouco sem fôlego, epidemias, pandemias, notícias de guerras. E muitos diziam, olha, que transição é essa? Como é que é isso? Vai melhorar ou vai piorar? Eu achei bem interessante quando Divaldo Franco, respondendo a essa pergunta, ele disse, vai melhorar. Mas antes de melhorar, vai piorar muito. Vai piorar muito. E, com toda certeza, é muito importante nos apropriarmos do que seja essa transição, para que tenhamos atitudes que possam favorecer a essa transformação que, embora estejamos, por conta das nossas limitações, acompanhando na esfera material, ela está acontecendo na esfera espiritual. Precisamos acompanhar, e mais do que isso, precisamos adotar as corrigendas necessárias para que, nesse processo de transição, ainda pouco compreendido por muitos, possamos nos habilitarmos a essa experiência que já posso afirmar muito melhor, bem melhor do que estamos assistindo nesses dias. E, como eu gosto sempre de dizer, dias difíceis. Aos 15 anos de idade, recebemos uma visita de um amigo espiritual que se chama Ademar, pelo menos adota esse nome, e foi uma experiência bem interessante, porque acordávamos e tivemos a surpresa de identificar uma pessoa sentada numa cadeira ao lado da minha cama, pessoa essa que eu não conhecia. E a princípio pensei, o que esse homem está fazendo aqui no meu quarto? Quem é esse homem?
E fui me levantando, e me aproximando para identificar, porque eu estava acordando, e ele se desfez em minha frente rapidamente. Imagine você, uma criança de 15 anos, né? Diante de uma cena dessa. E anos depois, não tantos anos depois, eu tomei conhecimento de quem era. Um amigo que eu, hoje, pelo susto que ele me deu aos 15 anos, eu brinco com ele dizendo que ele é um contador de histórias. Um ótimo contador de histórias. E ele me pediu, é por isso que eu estou contando para vocês essa minha experiência com ele, ele me pediu que começasse essa nossa conversa acerca da transição planetária, ou melhor, de quem são os regenerados. Ele pediu que eu fizesse a leitura de um dos contos que ele nos trouxe, que se intitula A Promessa. Então eu vou pedir a vocês que me permitam fazer essa leitura. Não estranhem eu tirar o óculos, porque eu enxergo bem de perto e muito ruim de longe. A Promessa. Juvenal carregava nos braços o filho de 2 anos de idade, exibindo a sua alegria pela graça alcançada. A pequena criança, meses antes, apresentou uma febre alta, proveniente de uma infecção. Os médicos que o examinaram disseram à família da gravidade da doença e da necessidade de interná-lo para tratá-lo. Durante os dias de internamento da criança, Juvenal revezava com a esposa os turnos de permanência no hospital infantil. Ficava no período da noite velando pelo sono do filho, e Joana, sua esposa, ficava durante o dia doando amor maternal na forma de cuidados e palavras tranquilizadoras. Juvenal teve a ideia de fazer uma promessa para obter a cura de seu filho. Disse à esposa que prometeria algum sacrifício de real significado para que fosse aceito por Deus. Quando perguntado qual seria a promessa, não soube dizer. Vou pensar com cuidado hoje à noite, e amanhã te direi, disse Juvenal. A noite passava rápida e Juvenal não encontrava relevante promessa que pudesse barganhar com o Criador a recuperação de seu amado filho. Quando, pensativo e vencido pelo cansaço, e em um estado de quase sono, percebe a chegada de um médico que parou em sua frente, aproximou-se do pequeno menino e lhe tocou a testa, talvez verificando a temperatura. Fiquei quieto e em silêncio, aguardando alguma informação que revelasse o estado de saúde atual do meu filho. Juvenal, tenha calma e esperança, disse o médico. Deus não deseja sacrifícios de flagelação do corpo ou de grandes dificuldades físicas para conceder auxílio a quem sofre. O som da sua voz penetrou profundamente a minha alma, causando muita emoção e questionamentos. Como ele sabia o meu nome? Como sabia da promessa que pretendia fazer? Continuei calado, ouvindo. Não desejava interrompê-lo, e estava agora vazando pelos meus olhos o meu sofrimento. E ele continuou. O sacrifício mais agradável a Deus é moral. É sacrificarmos nosso orgulho, egoísmo e vaidade. Agindo assim, nos dedicaremos à prática do bem a serviço do amor. Perdoaremos os agressores, nos libertando da mágoa. Praticaremos a caridade sem julgamentos e sem esperar recompensas materiais. Reconheceremos em todas as criaturas um irmão ou irmã que merecem os nossos cuidados e orações. Juvenal, você está disposto a esse sacrifício? Ou espera algo mais fácil e enganador para iludir a própria consciência? Ainda que me faltasse palavras para descrever
a beleza do momento, meu coração dizia que estava diante de um acontecimento espiritual que mudaria a minha vida por completo. Reunindo forças emocionais vindas do coração, segurei as suas mãos, beijando-as e disse: que Deus me ajude a cumprir. Senti o meu corpo balançar e a voz conhecida da minha esposa a chamar meu nome: Juvenal, já é dia, acorde. Acordei com os olhos molhados e a voz trêmula: o que houve? Disse Joana. Recebemos durante a noite uma visita de um anjo e fiz a promessa. Joana, surpresa e curiosa, perguntou: qual foi a promessa que você fez? De me tornar uma pessoa melhor. Este conto, ele tem tudo a ver com a proposta que trouxemos para a nossa reflexão nesta noite de hoje. Quem são os regenerados? Quem são os regenerados? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a informação que os mundos de regeneração, eles estão entre o mundo de provas e expiações e mundos felizes. É um planeta de transição, provas e expiações para mundos felizes. Demonstrando com isso que nesse percurso, por isso o nome cai muito bem, né? Dessa transição planetária, ela vai se dando gradativamente, onde as mudanças elas vão sendo percebidas tempos a tempos. A espiritualidade tem nos dito que esse processo leva em média 300, 500 anos. Quem se assustou com essa informação, por favor, não se assuste. Temos muito provavelmente muito mais tempo que isso. E para confortar ainda mais vocês, eu gostaria de lembrar que temos a eternidade. Então isso é tempo pequenininho, um espaço de tempo pequeno. Mas, todavia, ele vai nos dando sinais desse processo de modificação que ocorre bem verdade. Fisicamente, que nós estamos percebendo o planeta passando por muitas transformações, e não está assistindo isso. E muitos me diriam assim: muitas delas são processos muito ruins, estamos percebendo aí o superaquecimento do planeta, bem verdade. Mas percebemos que muitos avanços tecnológicos, eles estão acontecendo. Nós temos hoje uma ciência muito desenvolvida, e irá se desenvolver ainda mais. Percebemos hoje que a longevidade comprova isso. Nós estamos chegando, antigamente, em 30 anos já era chegando quase, né, a decrepitude. Houve um momento que foi assim. Eu, da minha época, que não faz muito tempo, eu imaginava assim que mais ou menos na idade de junho a gente já estava já com o cajado na mão, se sustentando, né? Ele olhou para mim e falou: que maldade, você é mais velho que eu. Fica quieto. Então o que acontece? Percebe, muitos da minha idade, que eu não direi qual, né? Qual é a minha idade, mas sabe do que eu estou falando. Então nós percebemos que hoje a medicina nos favorece muito, nos auxilia muito quanto ao nosso desenvolvimento. Percebemos hoje os recursos que aproximam as pessoas, a tecnologia, mas como isso é muito comum na nossa história, todo esse avanço, primeiro, cobra um preço muito alto, porque nos embriagamos desses avanços e acabamos entrando em processos de desatino. Aí nós estamos vendo aí o celular tão maravilhoso, mas trazendo problemas para a coluna, as pessoas não conversam mais em casa, com os filhos, com os familiares, um monte de coisinhas assim. Não podemos negar que muita coisa boa está aí. Que essa tecnologia bem utilizada é extraordinária para todos nós.
as cirurgias, os avanços cirúrgicos, os implantes, transplantes, muita coisa a gente já tem aí, que marcam esse processo de avanço, de progresso, que nada mais é do que um sinal dessa chegada, dessa caminhada rumo ao mundo de regeneração. Ainda estamos a desejar nos avanços no campo moral, no campo espiritual, de evolução espiritual. Sim, mas muitos avanços também ocorreram. Tivemos nesse século a maior antena psíquica da história, Francisco Cândido Xavier. Tivemos obras extraordinárias. Chico Xavier traz as obras complementares. Foi lembrado aqui as obras de André Luiz, que nessa casa mantém um estudo, e parece que o estudo é dirigido aqui. Né? Acho que vai começar. Me parece que o coordenador está aqui. E aí a gente percebe, né? Fábio, cadê ele? Percebemos o quanto houve de progresso. Hoje foi sorteado aqui o livro de Ivone do Amaral Pereira, outra médium extraordinária. Chico Xavier retratava ela, ou citava ela como sendo a dama da mediunidade, chegando a dizer que precisaria de um século de trabalho mediúnico para que alcançássemos a produção literária trazida por Ivone do Amaral Pereira. Quem recebeu o livro aí? Pronto, só foi uma deixazinha minha para estimular a ler o livro, viu? Tá certo? Bom, diante desses avanços, como eu dizia, ainda percebe-se que muitos ainda estão vivendo dentro de uma realidade muito primitiva. Peço ao meu assistente que passe aí, que vai ter uma noção do que eu estou falando. Eu trouxe aqui para nos ajudar a entender a classificação dos mundos. Aí nós temos os mundos primitivos, que se caracteriza por haver uma prevalência, né, uma dominância dos instintos, aonde agimos pela força, menos intelectualidade, menos razão, mais força. E aí aquela experiência nossa, quando estávamos, né, nas cavernas, naquele processo, onde de fato a força era muito importante. Bom, e aí agora nós estamos no mundo de provas e expiações. Os seres que habitavam o planeta evoluíram, e aí agora o mundo passou a ser um mundo de expiações e provas, ou provas e expiações. E qual é a característica, o que é que marca o mundo de provas e expiações? O mal é predominante. Percebemos, não que o mal, eu gosto sempre de brincar dizendo isso, que não que o mal seja mais forte que o bem, nunca. Nada. Ele é audacioso. Né? O bem é tímido, o mal audacioso. Que é uma virtude que a espiritualidade apresenta, que deveria ser dos bons. Essa audácia deveria ser dos bons. É um alerta para todos nós. Bom, mas ele faz muito barulho. E se a gente pegar o exemplo que os ovos de galinha vendem mais do que os ovos de pato, porque a galinha contam, né? Dizem que a galinha faz barulho quando põe. Então a gente percebe que o barulho, a zoada, chama atenção. Mas há essa predominância que nos assusta. Fala, meu Deus, quanta injustiça. As injustiças existem. Só não existem os injustiçados. Mas as injustiças existem. E aí a gente fala, meu Deus, quanta injustiça, quanta coisa. Isso é uma característica do mundo de provas e expiações. Esse mundo que nós estamos e lutando para seguir, né, sair dele. E agora vem os mundos regenerados, né, os mundos regeneradores. Que o próprio nome já, por si só, já explica o que seja. O que são seres regenerados, seres modificados, né? Seres que abandonaram toda essa realidade, ou que caminham por abandonar,
toda essa realidade de mundos primitivos e mundos de pós-expiações. Porque nós percebemos que no nosso mundo de expiação, ainda encontramos pessoas que têm atitudes muito próximas dos animais, a nível de comportamento, e respeitando as devidas proporções por conta dos animais. Tem muito animal maravilhoso aí, pets maravilhosos. Mas percebemos pessoas agindo pelos instintos. Ele não traz a racionalidade, ele não avalia as suas emoções, e ele não controla as suas emoções, ele não é senhor das suas emoções, e com isso podemos afirmar que ele não é senhor de si mesmo. Ele não é senhor de si mesmo. Quando diz assim, eu fiz que na hora eu não pensei. Isso é impossível, mas ele não avaliou, não ponderou. Não ter pensado é impossível. Não existe isso. Bom, nos mundos regenerados, ao contrário do que há no mundo de provas e expiações, o bem é predominante. O bem agora é audacioso. O bem se esforça por fazer, é perseverante por fazer. Ele não fica mais naquela posição de ficar em cima do muro. Não sei se vou. Que nem muitos aqui fizeram, né? Não sei se eu vou, está chovendo demais hoje. O tempo está assim, né? Bom, o bem, ele é audacioso, ele persevera a todo um esforço, e a gente acaba por ficar surpresos. Hoje, quando a gente ouve certas notícias, a gente nem liga mais, porque a gente fala, isso é normal, coisas absurdas, corrupção e violência, não, isso é todo dia, isso é normal, a gente entra naquilo que eu já brinquei aqui com o aluno para vocês, que é a normose, né? A gente começa a achar que as coisas mais absurdas são normais. Isso é a normose. Bom, no mundo de regeneração, quando acontece algo do tipo, ficamos surpresos. Como pode? Um amigo meu, um grande amigo meu, aprendi e aprendo muito com ele. Ele me contou que ele foi visitar Uberaba. E ele não podia perder a oportunidade, no trajeto que ele fez da rodoviária, do aeroporto até o hotel, de puxar uma conversa com o taxista. E aí ele perguntou assim, ele falou, vem cá, como é que você se sente aqui, né, na cidade de Francisco Canto Xavier? Ele fez, olha, eu sou evangélico, mas essa cidade é o que é por causa daquele homem. Aí ele disse mais, ele falou, olha, aqui, quando alguém faz uma coisa errada, a gente fala assim, rapaz, como é que você faz isso na cidade de Chico Xavier? Imaginemos o que seja isso. Imaginemos o que seja isso. Pois é assim no mundo de regeneração. Criatura, o que é que foi isso? Como é que ele invadiu o sinal? Gente, como é que ele fez essa coisa errada aí? É assim no mundo de regeneração. Aí que maravilha, né? Quero ir para lá, quero estar nesse mundo de regeneração. Não, fiquem tranquilos, vão perceber que é coisa muito simples de conseguir. Né? E falta pouco, coisa de 200, 300, 100 anos. A gente desencarna, vai ficar lá uns 200 anos no mundo espiritual. E depois a gente vem, já vai chegar assim nesse lugarzinho maravilhoso que eu estou falando aí. Tranquilo? Nada assim. Bom, vamos falar de mundos felizes, é o que a gente tem uma ideia. E celestes e divinos a gente não tem, né, noção, não vamos falar porque a gente está muito além da nossa percepção. Se eles tentassem explicar para a gente, não daria. Um amigo me contou que ele fez uma leitura muito interessante de um grupo de trabalho, que perguntaram, né, o médium perguntou ao orientador espiritual como é que era, né, os mundos felizes, os mundos celestes, divinos.
Aí ele disse assim, não sei. Aí ele fez, você não sabe? Ele, não sei. Aí ele fez, você não tem a quem perguntar? Tem. Você perguntou? Perguntei. E aí ele explicou, e eu não entendi nada. Imaginemos, né? Imaginemos. Aquela história de Chico, né? Chico disse, acho que foi uma das poucas vezes que a Mama deu uma moralzinha a ele, né? Que ele disse assim, mano, eu fico aqui pensando quando eu estou diante de você, né? O quanto eu sou ignorante. Aí a Mãe disse, pois é, Chico. Quando eu vou aos níveis mais elevados, buscar trabalho para mim e para você, é assim que eu me sinto. Então é isso, né? Mas vamos seguir para a gente estar meditando o quanto é fácil a gente se habilitar. Porque quem são moradores desse mundo, né? Quem são esses regenerados? Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação. Estamos nesse processo, e não estamos, temos uma oportunidade agora ímpar de começar a contribuir, parar com aquele discurso, qual é o mundo que meus filhos irão encontrar? E o discurso agora passa a ser, que mundo eu deixarei para meus filhos? Qual é a minha contribuição para que esse mundo seja melhor? Reclamamos muito, fazemos pouco. Precisamos modificar essa postura, passarmos a sermos mais atuantes nesse processo de construção do mundo que desejamos viver. Porque entregamos ao outro essa responsabilidade, isso é uma imaturidade espiritual terrível. E fica esperando, cadê que você não fez? Cadê? Estou esperando aquilo, estou esperando... Gente, não dá. Regenerados são todos aqueles que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo. E outro dia eu estava ouvindo numa entrevista alguém dizer assim, falando da pandemia, que vírus maldito! O vírus está fazendo aquilo que ele foi criado para fazer, ou surgiu para fazer, e fazendo bem, né? Fez muito bem o trabalho dele, né? Verdade? Ou não? Numa velocidade, porque o vírus não é nem tido como ser vivo, né? O vírus não é tido como um ser vivo, é um zumbi, digamos assim, né? E conseguiu fazer com uma destreza grande o que veio fazer. E nós, como estamos, com tanta inteligência, com tantos recursos. Então tudo, né, desde o micro ao macro, percebemos que tudo segue uma ordem. E por isso que quando Chico foi se comparar ao verme, Emmanuel não deixou. Se o verme está fazendo bem o seu papel. E você? Embora eu acho, eu discordo de Emmanuel, Chico estava fazendo muito bem o papel dele. Mas Emmanuel, como eu disse, não dava moleza para Chico. Regenerados são todos aqueles que respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmo, mas na sua coletividade. Esses são os regenerados. O que eu quero? Mas vivemos uma vida de relação. O meu querer pode trazer muito transtorno para um número grande de pessoas. O que eu penso é para que seja bom para todos. A Joana dá essa dica para João. É a dica que Joana dá. Analise se é bom para todos. Porque se for bom só para você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando estamos nesse processo onde queremos o melhor em detrimento dos outros, desejando o pior para os outros, ou produzindo o mal para os outros, estamos ainda na condição
de mundo de provas e expiações. Porque regenerados e mundo de regeneração. Não é essa a característica. Já estão todos aí com a vontade até de sair daqui, já desencarnar, para se parar para a regeneração. Calma. Fiquem aqui até o final. Por favor. Quem são os regenerados? Os que sabem que ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal em busca de crescimento e perfeição. Estamos todos na grande estrada universal. Aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, que está tendo uma dificuldade enorme, de fazer as suas corrigendas, de ser uma pessoa melhor, ela também está buscando. Estabelecemos parâmetros, e esses parâmetros, na grande maioria das vezes, não são justos, né? Porque queremos que o outro vá na nossa velocidade. Mas não é assim. Cada um tem a sua história, e é o que disse a poetisa, né? Irmã de Caetano Veloso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser. Gente, o que é isso? Não entreguem a minha idade, não. Vocês não sabem desse poema de cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É isso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Queremos arrastar pelas nossas palavras. Não dá. Vamos arrastar pelos nossos exemplos. É isso que precisamos. É o que fez Chico Xavier, ao ponto daquele homem dizer: gente, se alguém faz alguma coisa errada aqui, a gente fala logo: rapaz, aqui na cidade de Chico Xavier, você está fazendo um negócio desse. Mas não foi pelas palavras, por sinal falava muito mal, o Chico falava muito mal, né? Muito mal, eu digo assim, não era um orador, né? Falava pouco, assim, falava com profundidade, mas não era um orador. Mas seus exemplos gritavam, seus exemplos eram altos demais. Seus exemplos, não tinha como escutar seus exemplos. E é isso. Né? Então nós estamos num processo de relação onde contribuímos com aquele que está ao nosso lado e aqueles que estão ao nosso lado contribuem com o nosso processo de crescimento. Sempre há o que aprender com o outro, sempre há o que ensinar com o outro. Né? É aquele princípio. Aprendemos ao ensinar. Né? Ensinamos ao aprender. Né? Então é esse processo. Por favor. Quem são os regenerados? Os que voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade. E, em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima. Não mais buscamos uma realização fora. Não mais apostamos no ter para sermos. No mundo de regeneração e os espíritos regenerados são o ser para ter. Não é mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma construção que ninguém irá lhe tirar de jeito nenhum. Porque aquilo que de fato, na intimidade, construímos, no nosso grande palácio interno, não tem como ninguém tomar. É seu. Possível. Quem são os regenerados?
São os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Agora, a nossa preocupação é de nos modificarmos. Os regenerados são criaturas comprometidas com a sua transformação. Não mais travam essa batalha que seremos sempre mal sucedidos, que é de querer transformar o outro. Não dá. Mudança é uma decisão pessoal. Não é uma imposição. Não é imposição de mim para alguém ou de alguém para mim. Não é. É uma decisão pessoal. Vamos lá. Quem são os regenerados? Aqueles que conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, o auto-julgamento, deixando a cada um realizar sua própria avaliação. Deixando a cada um realizar a sua própria avaliação. Um amigo nosso espiritual, ele costuma nos dizer duas frases dele que eu gosto muito, e muitas que ele fala. Na simplicidade dele, ele tem nos ensinado muito. E ele tem uma que ele diz assim, quando o pessoal, fulano de tal, não sei o quê. Aí ele trazendo uma situação de alguém. E aí é uma situação que a pessoa está se posicionando assim, definindo que fulano é isso, é aquilo outro. Aí ele fala assim, isso não nos cabe. Uma frasezinha curta, mas de uma profundidade, ele fala, isso não nos cabe. E aí, ponto final, encerrou a conversa, isso não nos cabe. Outra que eu gosto muito, tem tudo a ver com isso, é que ele nos diz assim, poxa, eu fui fazer essa, não nos cabe, e tem uma outra, a outra frase dele que eu gosto muito, por favor, Pedro, vem aqui me dizer a outra frase que você diz muito. Ele diz assim, quando as pessoas chegam para ele, aí fala assim, meu irmão, fulano de tal, ele diz assim, modifique-se em você. O outro, espera em Deus. Meu Deus, né? A pessoa alguém quer fazer, ele diz isso. Né? Então a gente percebe que são, diz assim, coisas simples, mas que se a gente adotar esses princípios, né, a gente faz toda a diferença. Toda a diferença. Ele também nos diz assim, não julgue, ajude. É outra que ele fala à noite. A pessoa chega, porque vou entrar mais dizer, não julgue, ajude. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Ajude. E quantos de nós nos perdemos no julgamento e deixamos de ajudar? Eu achei interessante um pensamento que me chegou, que diz assim, quando a caridade é muito discutida, ela acaba por não ser feita. Quantos de nós, hein? Discute tanto a questão que ele fazia aquele bem que acaba não fazendo. Vamos lá? Quem são os regenerados? Trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. São consideradas criaturas sábias por seus constantes insights, isto é, compreensões súbitas diante de decisões e resoluções da vida. Essa semana me chegou uma informação que eu achei bem bacana. Um aniversário de uma criança de 4 anos. O tema que ela escolheu, barata. Foi. O bolo foi no formato de uma barata. E a mãe me contou que o pet que ela pede constantemente a ela só não deu porque ela não teve coragem ainda. Uma cobra. Pediu uma cobra com um pet e o tema foi a barata. Mas, gente, o que vocês têm contra a barata? Hein, Sema? O que esse povo tem contra a barata?
a gente percebe, porque o que isso tem a ver com esse tópico que a gente está vendo aqui agora? Quem são esses espíritos que estão reencarnando? Nós sabemos a maioria dos que estão partindo daqui do planeta para viver esse período lá de 200, 300 anos, 100 anos, sei lá, né? E voltar depois. Nós temos uma noção da grande maioria que está desencarnando porque eles estão saindo de um monte de expiações. Mas nós entendemos que estão chegando espíritos que vão contribuir com essa mudança que eu falei lá no começo da nossa palestra. Espíritos que vão nos ensinar uma relação mais saudável com o planeta e com os seres do planeta, o micro e o macro que eu falei aqui. E a barata pertence a esse ecossistema. Ela pertence, como as minhocas, como os cães, os gatos. Que pretensão é essa nossa? E se tiver uma guerra nuclear, elas escapam. Estão em melhor situação que a gente. Certo? Então assim, mas assim, essas almas estão chegando, crianças que estão dando noções de respeito aos seres vivos, são essas almas que estão chegando para fazer as mudanças na política, na religião, na educação, e em todos os campos do desenvolvimento humano, nos ensinando pequenas lições. Crianças mais resistentes a se alimentar de carne. É ou não é verdade? Estamos ou não estamos vendo isso? Elas, não. Outro dia, essa mãe me contou que a filha disse assim para ela, ela fez uma salada de polvo, aí disse, não, o que é isso aqui, minha mãe? Salada de polvo. Ela parou, assustada. Polvo? A senhora matou um bichinho? Ela disse, ô minha filha, mãe, o que foi que ele lhe fez? Não, é uma outra consciência, gente, que está acontecendo, e a gente precisa estar antenados a isso, perceber que precisamos, na linguagem atual, precisamos entrar nessa vibe. Senão a gente vai ficar, todo mundo estava aqui animadinho para o mundo de regeneração. Aí começa a ver as mudanças que tem que fazer para... E aí, como é que fica a história? A gente vai declinar? Hein? Vai ficar intimidado? De jeito nenhum. Mas vamos lá, que o tempo comigo passa rápido, mas a cena demora. Não sei qual o mistério. Quem são os regenerados? São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do cotidiano. São criaturas que, diante de uma dificuldade, não se jogam ao desespero, que motivarão pela sua confiança e sua certeza, né, de que existe um gestor maior, que seja qual for a dificuldade, temos a capacidade de superá-la. Se existe um problema, é porque existe uma solução. Você ainda está rindo da barata, não, né? Eu estou pensando para onde é que a gente vai, entendeu? Estou brincando. Não, você só me ajudou a fazer uma brincadeirinha mais. Mas vamos seguir. Gente, é isso. Precisamos acordar para isso, né? Quem são os regenerados? Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes por possuir a capacidade de observar as relações existenciais. Sempre lançam mão dos fatos passados e o entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações e de seus problemas. É a compreensão que muitos que aqui vieram e nos deixaram os seus exemplos de vida para que pudéssemos repensar a nossa própria existência, a nossa própria vida. É esse entendimento de que o universo não age contra nós. O universo conspira a favor de nós. Viemos não para sofrermos. Esse discurso não cabe mais na literatura espírita.
Não viemos aqui para sofrer. Viemos aqui para evoluirmos, para adquirirmos na nossa experiência com o outro, com o material, adquirirmos as bases necessárias para a construção de uma realidade que nos levará cada vez mais a uma experiência melhor. Quem está aqui sofrendo e achando que veio para sofrer, o que me passa é o meu castigo. Deus não castiga, Deus educa. Está no caminho errado. Acorde. Não há essa relação de sofrimento no propósito divino. Há uma proposta de felicidade. De felicidade. E como o tempo já não nos ajuda, tanto quanto ajudou Iracema, eu gostaria de dividir com vocês uma experiência que muito me aproximou da ideia de relação que deve nortear a nossa vida e será uma constante nos mundos de regeneração. É uma experiência rica de ensinamentos cristãos. E o que é melhor, sem discurso. Francisco de Assis, ele dizia que deveríamos pregar o Evangelho todos os instantes da nossa vida. E só deveríamos falar se fosse extremamente necessário. Que coisa estranha, não é, gente? Não é, não. Não é, não. Viver precisa da discussão. O seu viver já é um discurso. É isso que ele nos dizia. E essa experiência se dá num ambiente profissional, numa repartição pública, onde um telefone toca na mesa da chefia, do coordenador, e ele atende o telefone e percebe que a ligação foi encaminhada. Era para ter ido para a Copa e foi para a mesa dele. Ele atende. Boa tarde, coisa e tal, dá o nome dele e tal, eu não vou falar. E aí ele diz assim: a senhora gostaria de falar com quem? Dona Maria e tal. Ah, não, só um minutinho. Coloca o telefone na mesa. Eu estava lá, tinha tantos outros colegas, ele se levantou, saiu e foi até a Copa buscar a Dona Maria. Trouxe a Dona Maria muito sem jeito, se desculpando. Fulano, me perdoe, não precisa. O que foi? Não estou entendendo. Não, Dona Maria, eu estou dizendo para a senhora que tem uma ligação para a senhora lá na minha mesa. E eu estou levando a senhora para atender. Não, Dona Maria, por favor. Ele chegou, ele puxou a cadeira, ela sentou, ele acomodou ela na mesa, sentou e foi conversar comigo sobre um assunto de trabalho. E ela ficou toda tímida, ela estava no telefone e tal, acho que ela falou mais rápido, porque mais do que pôde, né? E aí depois ela agradeceu, ele disse: Dona Maria, a senhora não tem motivo nenhum para me agradecer. Não tem motivo. Ela voltou. E aí, não tocou no assunto e a lição ficou. Foi a tarde mais prazerosa da minha vida, que me marcou profundamente. Não voltamos a falar sobre aquela situação, mas aquilo vivido foi de um significado muito grande na minha vida. Eu tenho certeza que também muito grande na vida da Dona Maria, porque éramos os primeiros a receber o cafezinho pela manhã. Era a primeira sala a chegar o cafezinho. Então era a gratidão, a felicidade dela, simplesmente porque foi tratada como todo ser deve ser tratado. Nada demais. Nada demais. E no mundo de regeneração, e aqueles que estão no processo de regeneração, assim devem pensar. Somos todos irmãos nessa maravilhosa experiência, neste barco chamado Terra. Muito obrigado, muita paz. Pois é, a nossa reflexão de hoje
deixou aí muito material para que a gente possa refletir. E o gancho que eu peguei é que nós não estamos aqui para sofrer, mas infelizmente ainda é o sofrimento que nos joga para frente, não é? Então ainda é necessário que haja luta. Mas o Pai, Ele não nos quer ver sofrendo, Ele nos quer ver felizes, isso sim. Mas nós chegaremos em algum momento a isso. Mas antemão, essa última frase dele foi fantástica. Não tente mudar o outro, e nós somos todos irmãos. Esta casa, ela tem no primeiro nome dela, Centro Fraterno Luz e Caridade. É inesquecível quando há 22 anos eu perguntei ao nosso irmão Flecha Ligeira, que foi quem me convidou para que a gente abrisse essa casa, porque não seria Centro Espírita. Ele falou Centro Fraterno Luz e Caridade, porque antes de qualquer coisa precisamos aprender a sermos irmãos. É essa aí a grande oportunidade que estamos tendo todos nós. Os altos e baixos, não é? Não importa o que você seja, aquele mendigo ali da esquina, com aquele presidente, não importa, somos todos irmãos. Chegamos e partimos da mesma maneira. Chegamos e partimos da mesma maneira. Tudo que se aglomera aqui, tudo que se consegue, aqui vai ficar. Levamos o que aprendemos. Levamos somente aquilo que aprendemos. É isso aí. Vamos ter muita coisa para refletir. Agradecemos aí ao pessoal do Instagram, um abraço. Aí a nossa irmã Ig, inclusive aquela história que eu estava contando, sempre tem uma pessoa na internet para falar. E essa pessoa ela já foi voluntária, não sei se ela ainda está aí. Enquanto está aí, eu estou aqui olhando aqui. É a nossa irmã Inês. Inês, ela morou em São Paulo. E ela se eu presenciei. Ela presenciou como é que é esqueci o nome agora. O Luiz Sérgio, quando ele nos ajudava aqui nos trabalhos. E ele foi um espírito que nos deu muito apoio no começo. Não só ele, como tantos outros. Tá certo? Então, nisso dessa casa, esses espíritos nos ajudaram bastante. E era uma coisa assim tão inacreditável que até eu me recusava a entender que se eram realmente eles que vieram. Mas foram para nos dar muita força. E quando você está começando, eu dizia assim, mas não tem ninguém. E nosso irmão Flecha Ligeira dizia assim, seu Semo, o povo vai chegar. E o povo foi chegando aos poucos. E o trabalho, quando ele é verdadeiro, ele não se acaba. Não é? Quando você faz o bem, os anjos dizem amém. E nós estamos aqui até os presentes dias. E Jesus nos abençoe. Nos despedimos aí do pessoal do Instagram. Peço a vocês que não se inscreveram ainda, se inscrevam no nosso canal. E não esqueça de dar o like, né? Que é muito importante, porque eu sou jovem. Aí eu peço para dar o like. Tá bom? Vamos dar o like aí para ajudar a nossa